Olá, nesse vídeo nós vamos verificar os principais recursos da conferência do cartão ponto. Então o primeiro passo é definir o período em que será feita essa conferência. Movimento período de apuração. Eu tenho aqui o período que eu vou fazer a conferência desse cartão ponto. Então do 9 a 30/9. E aí na rotina movimento conferência por período é a tela de conferência do cartão ponto. Então nessa rotina serão visualizadas todas as ocorrências do período e é onde serão feitas aí a manutenção do cartão ponto do funcionário. Então nós vamos selecionar aqui um colaborador como exemplo. O sistema ele vai listar aquele período que eu defini, do dia 1º até o dia 30. Esse período ele pode ser do dia 26 ao dia 25, de acordo com o período de apuração de cada empresa. E aí, então aqui nesse período serão listadas todas as marcações que o colaborador fez, seja pelo relógio, pelo aplicativo, pelo quiosque. As marcações elas serão identificadas aqui pela origem, então ao lado de cada marcação tem uma letra, R de relógio, Q de quiosque, e assim você consegue identificar a origem dessa marcação. Na tela de conferência o sistema vai separar os dias aqui então por cores. Essas cores indicam o vermelho quando tem alguma ocorrência, então qualquer coisa que aconteceu diferente do horário normal de trabalho do funcionário, o sistema ele vai listar em vermelho. Então se ele fez horas extras, faltas, atrasos, saídas antecipadas, se ele esqueceu de registrar o ponto, se ele registrou o ponto 2 vezes ali no mesmo horário, no intervalo de 1 minuto de diferença. Então para essas situações o sistema ele vai listar as cores em vermelho. Os dias que o colaborador registrou o ponto de acordo com o horário de trabalho dele naquele dia, então ele registrou o ponto, as 4 marcações dentro do horário normal de trabalho. Então esses dias vão ficar em branco, indicando que não tem nenhuma ocorrência. Quando o colaborador ele lança uma justificativa pelo quiosque ou pelo portal do colaborador, no caso quando ele esquece de registrar uma marcação, ele pode então justificar essa marcação. Então se ele fizer isso pelo portal do colaborador, vai aparecer aqui a linha em amarelo, para o RH saber que nesse dia tem uma justificativa lançada pelo colaborador, lá pelo quiosque ou pelo portal do colaborador. Então alguns recursos que nós podemos utilizar nessa rotina para otimizar o trabalho aqui no lado esquerdo, somente funcionários com ocorrências, onde os colaboradores que registram o ponto corretamente durante o mês, que não tem nenhuma ocorrência ali, falta, atraso, saída antecipada, eles não vão listar aqui no lado esquerdo, nos colaboradores, e quando eu filtrar um colaborador, quando eu selecionar ele, eu tenho a opção também para visualizar somente os dias com ocorrência. E dessa forma só serão listados os dias que eu preciso então verificar se tem algum ajuste para fazer. A ocorrência não indica automaticamente que existe algum ajuste para fazer, mas é justamente para chamar a atenção para saber que naquele dia ocorreu alguma coisa diferente. Então nós vamos utilizar esse funcionário como exemplo e fazer a conferência então do cartão ponto dele. Por exemplo, aqui no dia 2, ele gerou aqui então 35 minutos de extra. Se eu entrar nesse dia, já é possível identificar que ele registrou as 4 marcações e ele ficou até mais tarde, saiu 18h35 e o horário dele era até as 18h, gerou 35 minutos de extra, 50%. Então não tem nenhum ajuste para eu fazer aqui, eu posso marcar esse dia como conferido, para que esse dia, então, 2, ele não liste mais aqui na conferência do movimento, visto que ele já foi conferido. Para esses dias que estão marcados como conferido, o sistema ele vai listar nessa cor verde. Nessa tela principal, se eu selecionar o dia e apertar o F2 do teclado, ele também vai ficar como conferido. E se eu selecionar o dia e apertar novamente o F2, ele volta para o status anterior. Então dentro dessa conferência, nós vamos aqui verificar então os recursos que nós temos em cada aba dessa rotina.
Então, o primeiro passo, aqui nós vamos utilizar o dia 3 como exemplo. Está faltando aqui uma marcação, a marcação das 13h30. O colaborador, por algum motivo, não registrou o ponto e não está utilizando o portal do colaborador. Então, o próprio RH pode vir aqui e incluir marcação. Então, nós vamos incluir a marcação que está faltando aqui, que é 13h30. E aí eu posso colocar uma justificativa aqui. Esqueceu de bater o ponto. Eu posso escrever aqui uma descrição e salvar. Ele vai salvar com essa descrição. Ou se eu clicar nesse disquetezinho aqui do lado, essa justificativa ela salva nesse cadastro. E aí onde eu posso utilizar ela outras vezes. Então eu estou incluindo aqui a marcação das 13h30. Aquela falta desapareceu, porque agora tem as 4 marcações. Eu posso marcar o dia aqui como conferido então. O dia 3 já ficou como conferido. Então nessa rotina de marcações, quando eu seleciono o dia, eu posso então incluir as marcações que estão faltando. Um outro exemplo seria que no dia 22, o colaborador ele registrou 2 marcações ali no intervalo de 1 minuto. Então, como tem marcações ímpares nesse dia, eu preciso desconsiderar uma dessas marcações. Como ela veio do relógio, eu não posso excluir. A portaria do Ministério do Trabalho não permite que faça exclusão. Então, nesse caso, eu seleciono a marcação e eu vou desconsiderar. E aí eu posso descrever aqui o motivo, ou posso utilizar essa descrição que já está pré-cadastrada. A descrição que eu coloco aqui, eu também tenho a opção de clicar nesse disquete para salvar no meu cadastro e eu posso utilizar essa descrição em outros momentos também. Então aqui nós vamos salvar. Dessa forma, a marcação das 7h56 nós desconsideramos, ela não vai ser excluída, mas ela não faz parte mais da apuração das horas do cartão ponto desse dia, mesmo que ela continue aparecendo. E aí, então esse dia eu vou marcar aqui como conferido também. Então dentro da aba marcações nós vamos incluir as marcações ali que estão faltando, desconsiderar marcações e visualizar aqui as marcações do dia. Um outro exemplo que nós podemos utilizar aqui seria então os afastamentos. Por exemplo, aqui no dia 6, o colaborador não veio trabalhar. Como não tem marcação no dia, o sistema já está considerando como falta. Mas nesse caso, por exemplo, o colaborador ele pegou folga. No dia 7 era feriado e ele então pediu folga no dia 6. Eu posso lançar isso como um afastamento. E aqui dentro de afastamento, eu coloco a data de retorno no dia seguinte, independente se no dia seguinte é sábado, domingo ou feriado. Dessa forma, o sistema só vai considerar esse afastamento no dia 6. O motivo eu posso cadastrar aqui um motivo novo. Posso consultar um motivo existente, nesse caso que eu vou lançar como folga. Eu posso colocar uma descrição aqui, incluir uma observação e salvar. Então agora no dia 6, a falta foi substituída pela folga. Tá, esse exemplo da folga, ele poderia ser, ao invés de eu lançar um afastamento, eu poderia fazer uma troca de horário nesse dia também, seria uma outra opção, e lançar o horário 950 como folga. O sistema também, das duas formas, ele vai entender como sendo folga. Outro exemplo de afastamento seria no caso se o funcionário neste dia 6 ele tivesse pego um atestado. Então eu entro no dia 6, vem afastamentos. No caso aqui eu vou lançar um atestado de um dia, então a data de retorno é o dia seguinte. E aí o motivo aqui então eu vou filtrar pelo código 14, que é o atestado, que já é um código pré-definido pelo sistema. E aí o sistema substitui então a falta pelo afastamento. Afastamento é qualquer motivo que o funcionário ficou ausente da empresa. Então ele não veio trabalhar porque ele pegou um atestado ou porque ele estava de férias, por exemplo. Então o afastamento ele pode ser de um dia, pode ser de 5 dias, 10 dias, 30 dias.
E aí eu vou fazer o lançamento aqui pelo afastamento. Né? Nada mais é do que eu dizer, então ali no afastamento, o motivo da ausência do funcionário. Se essa ausência for de algumas horas somente, então, por exemplo, o funcionário pegou um atestado de meio período. Aqui no dia 20, no período da tarde, ele não veio trabalhar. Então, quer dizer que ele pegou um atestado nesse dia. Então, eu vou fazer o lançamento pela aba Abono. Então, eu vou entrar no dia 20, venho aqui em Abono. O tipo de abono que eu quero lançar, extra, falta ou outras. Nesse caso aqui é uma falta. Durante o período. A data de retorno ali, o sistema sempre vai sugerir o dia seguinte, então eu não vou alterar. E eu vou lançar 4 horas e meia de atestado código 14. Também eu posso colocar uma observação aqui. E assim vai sair a falta e vai entrar o atestado, vai ser substituída pelo atestado. Então eu tenho um atestado de meio período. No abono, se eu lançar menos horas do que está sendo apresentado aqui de falta, o sistema só vai abonar aquelas horas que eu lancei. Então, se eu lançar 2 horas e meia de atestado, sendo que tem 4 horas e meia de saída antecipada de falta, o sistema vai abonar somente aquela quantidade de horas que eu informei ali no lançamento. Então, nesse dia eu quero considerar todo como atestado. Então, eu vou lançar novamente, vou deixar 4 horas e meia. Então, esse período da tarde ele ficou como atestado. Aqui eu lancei o atestado como exemplo, poderia ter lançado o curso, ou qualquer motivo que eu queira justificar aquela falta. Se for efetivamente uma falta, eu não faço nenhuma alteração, eu não lanço nem afastamento nem abono, o próprio sistema já vai apurar ali como falta e não faço nenhuma alteração. Mas se o colaborador trouxe um atestado, ou ele justificou, ou ele pediu folga naquele dia, então você ou lança um afastamento quando é um dia inteiro ou vários dias, ou lança um abono quando é somente de algumas horas. Tá, o sistema ele vai permitir até você lançar um abono ali de um dia inteiro. Então eu até consigo lançar pela aba abono um atestado do dia todo, por exemplo. É só informar a quantidade de horas que eu quero abonar aqui. Então esse dia nós já estamos considerando aqui como conferido. Agora, para a gente verificar a aba horários, ela vai ser utilizada somente quando o colaborador ele fizer um horário diferente um dia ou alguns dias específicos. Ele não vai trocar efetivamente de horário, começar a fazer um turno diferente. A aba horário nós utilizamos somente para trocas específicas de horário. Então, por exemplo, aqui no dia 8, o colaborador ele fez um horário diferente. O horário padrão dele é das 8 às 18, ele fez das 13h30 às 22h. Então, nesse dia ele precisou vir num horário diferente, ou ele trocou com outra pessoa, trocou o turno. Então, para que o sistema não fique apurando aqui horas extras, faltas, atrasos, eu venho nesse dia e faço uma troca de horário. Eu vou vincular o horário das 13h30 às 22h para ele. Aqui eu vou colocar a data de retorno sendo o dia seguinte, indicando que ele só vai ficar no dia 8 trabalhando nesse horário. Então vou filtrar aqui um horário das 13h30 às 22h. Posso colocar uma observação aqui também. E aí eu fiz uma troca de horário de um dia. Então se eu voltar para a aba marcações, agora não tem mais horas extras, faltas, atrasos, porque o sistema já entendeu que ele está trabalhando neste horário, para esse dia. A troca de horário ela pode ser feita ali de um dia, 2 dias ou até dentro de uma semana, mas a recomendação é que não ultrapasse o final de semana. Se eu colocar uma troca de horário de 15 dias consecutivos, ele vai entender que inclusive no sábado e domingo é para trabalhar nesse horário. Então o ideal é que você faça trocas de horários somente nessas situações pontuais, quando um dia ou outro o colaborador faz um horário diferente. E aí então, se for uma troca definitiva, aí deve ser feito pela aba escala. Então digamos que a partir aqui do dia 27 o colaborador começasse a trabalhar num turno diferente. Então eu entro nesse dia, que é o primeiro dia que ele vai trabalhar nessa nova escala. Venho aqui em escalas, posso deixar ela sem data de retorno, porque não tem um período definido. Se fosse um período definido, por exemplo, ele vai cobrir o horário de alguém que saiu de férias, 30 dias.
Então eu posso colocar aqui a data de retorno dentro de 30 dias. Mas se for uma troca definitiva, ele vai começar a fazer um turno diferente. Eu deixo a data de retorno zerada, informo a nova escala que ele vai trabalhar e a partir desse dia o sistema já entende que ele vai trabalhar numa nova escala. Quando cadastro o funcionário, é feito o vínculo da escala pelo cadastro do funcionário. Mas depois que salvou o cadastro do funcionário, esse campo da escala fica bloqueado. Então qualquer troca de escala que se fizer necessário realizar é feito pela conferência do movimento. Então nesse dia nós já colocamos então como conferido na troca de horário e a aba justificativas. Quando o colaborador lançar pelo quiosque ou pelo portal do colaborador uma justificativa, quando ele esquecer de registrar o ponto, por exemplo, vai aparecer em amarelo. Então eu vou entrar nesse dia e aqui está faltando a marcação das 13h30. Em justificativas, então vai ser apresentada essa justificativa. E aqui então eu posso incluir a marcação. Eu tenho a opção de incluir a marcação. Posso aprovar. Aí então essa marcação, essa justificativa que o colaborador colocou lá no portal do colaborador, eu posso aprovar e salvar. Agora ela faz parte aqui então da conferência do movimento. E vai ficar o histórico de justificativas que o colaborador lançou ao longo do período. Então vai ter a informação aqui de tudo que ele lançou. Então aqui nós vimos alguns exemplos de conferência de cartão ponto, né, utilizando aqui todas as abas. Eu posso aqui selecionar vários dias e apertar o F2 para deixar como conferido. E aí para a conferência eu posso utilizar também então a emissão do cartão ponto, que eu consigo gerar por aqui, né, eu estou com o funcionário selecionado, eu tenho aqui a opção de imprimir o cartão ponto por essa rotina. Eu posso filtrar outros períodos aqui também, posso consultar um período anterior. Se ele estiver em aberto eu vou conseguir visualizar e alterar, fazer ajustes. Se ele estiver encerrado já, o sistema vai deixar consultar, mas não vai deixar alterar, fazer nenhuma alteração. E posso filtrar aqui alguma situação específica, por exemplo, eu posso filtrar situações aqui, o código 14, que é o atestado. Dentro do período 9, se tem algum colaborador que pegou o atestado, então ele vai mostrar aqui. Então posso utilizar esse filtro para fazer essas pesquisas. Posso filtrar por estabelecimento, que é por filial, e ele vai listar aqui somente os colaboradores daquela filial. Então tem esses recursos na conferência do movimento. E alguns relatórios aqui então complementares, seria dentro aqui de relatórios, eu tenho a opção de emissão do cartão ponto. Os modelos aqui que são pré-definidos já pelo sistema, eu estou utilizando esse modelo Totais Cartão Ponto. Vou pegar o colaborador 3, que é o que nós estamos fazendo a conferência. Então ele vai listar aqui todas as informações, os abonos, os afastamentos do período. E posso utilizar também o relatório de ocorrências por período, aqueles dias que ficou com a linha em vermelho, são os dias que tem ocorrências ali que são faltas, atrasos, saídas antecipadas. Eu posso visualizar todas essas ocorrências ou eu posso habilitar aqui para listar somente os dias que eu não conferi ainda, que tem ocorrência, mas que não foi conferido ainda. Então ele vai listar aqui um funcionário por página. E eu posso utilizar esse relatório também para consultar o colaborador, o que aconteceu naquele dia, para que ele também possa informar o que ocorreu, se ele esqueceu de registrar uma marcação ou por que ele fez hora extra. Então nesse relatório serão listadas todas as ocorrências do período, onde aparece aqui o horário que o colaborador deveria ter trabalhado, em negrito o horário que efetivamente ele trabalhou e no lado direito qual foi a ocorrência então daquele dia.
Voltando na conferência por período, eu também posso utilizar aqui outras cores. Eu vou tirar aqui o dia conferido. Aqui embaixo tem o botão cores. Então eu posso, por exemplo, aqui colocar para listar em azul quando o funcionário fez hora extra. Então, para separar as cores. E aí quando eu atualizo, o sistema vai mostrar aqui, ao invés de vermelho, vai ficar em azul os dias que tem horas extras. Eu posso fazer isso com outros códigos também. Separar por cores o que eu quero que o sistema liste aqui. Então fica mais fácil de identificar. Nesses dias eu já sei que tem hora extra, ao invés de listar tudo na cor vermelha. Então esses seriam os principais recursos da rotina de conferência do movimento. E para mais informações acesse bmasystemas.com.br.